se você não democratizar a forma dentro da sua empresa, a forma que você olha para o mercado, como que você propõe proposta de atendimento ao mercado, seja um produto ou um serviço, você vai ter problema. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora desse canal, e como eu sempre começo, esse canal é para receber pessoas que me impactaram ou me impactam profissionalmente ou pessoalmente. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu já considero como um amigo, né? E vocês vão perceber que o papo flui. Conselheiro consultivo da Felipelli, idealizador, fundador e presidente do Conselho do Instituto Pactuá, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo acelerar a inserção de pessoas negras em posições de alta liderança das organizações. Tem experiência em empresas nacionais e multinacionais nos segmentos de serviços, agroindustrial, bens de consumo e automotivo. É formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá, mesma instituição onde cursou mestrado em engenharia de produção. Tem também um MBA em marketing pela FGV e é conselheiro certificado pela Fundação Dom Cabral e Sampo Escola de Negócios. Coame Correia, é um prazer enorme ter você hoje aqui no canal. Oi, Fernanda. O prazer é todo meu. Você sabe, de fato, nossa relação é uma relação que parece de 20 anos. Isso, exatamente. Foi muito intenso, muito verdadeiro, como sempre eu busco nas minhas conexões. Muito obrigado pelo convite. Eu não teria melhor lugar hoje para estar. Com certeza. E que delícia ter você aqui. Eu já adiantei que vai ser um papo, então o papo flui, mas eu costumo sempre, em todos os episódios, até porque eu já te conheço, mas quem tá lá provavelmente ainda não saiba alguns bastidores que eu tive o privilégio de conhecer. O que o LinkedIn não conta do Coame? O Coame é uma pessoa que nasceu em Cabo Verde, um arquipélago na costa da África. Já estou no Brasil há 30 anos, vim aqui muito novo, meus 18 anos. Sou filho de Antônio Lugero Correia, da dona Maria Paula Alfama. Sou irmão, tenho 2 irmãos, a Aisha e o Antônio Júnior. Olha! Sou pai de 4 filhos, a Aisha também, a mais velha, a Lia, o Miguel e a Vitória. E hoje eu sou casado com o amor da minha vida, a Vanessa. E me conta uma coisa, como a sua trajetória profissional começa? Foi tudo muito bem planejado? Como que você se estruturou? Tem engenharia, mas como que foi esse plano? Não foi muito estruturado no começo, não. Na verdade, o meu plano original era me formar e voltar para o meu país. Eu queria levar os conhecimentos, queria levar tecnologia, engenharia para lá. Mas no meio do caminho fui pai, né? Muito cedo, ainda durante a faculdade. Então, eu acabei ficando por aqui, acabei tendo que mudar os meus planos para o Brasil, né? Mas, de certa forma, o transcurso da trajetória inicial não foi muito difícil, né? Acabei iniciando como engenheiro de processos, engenheiro mecânico que eu sou, numa multinacional alemã, do ramo de autopeças automobilística. Então, sim, não foi muito planejado, mas transcorreu o que literalmente se espera numa carreira do engenheiro. E pensando nessa sua trajetória, quando você pensa pelos segmentos que você passou, como que você destacaria o líder que você é hoje, se todas essas etapas foram etapas que conscientemente te formaram ou teve muito mais uma necessidade tua de se desenvolver? Olha, excelente pergunta, muito obrigado. E sim, no começo foi inconsciente, mas depois ela se tornou muito consciente, né? Eu gosto muito de trazer um episódio do início da minha carreira, quando eu passei pelo estágio, depois eu fui contratado e recebi meu primeiro projeto, né? Era para um motor novo da Fiat, eu lembro muito bem. Desenvolver partes do motores, né? Um equipamento dentro do motor da Fiat, novo motor. Eu tive esse projeto, quando recebi esse projeto, a primeira coisa que vem à cabeça é
quando a gente se forma em engenharia, principalmente um pouco mais atrás, 20 anos atrás, daquele engenheiro, super engenheiro, né, que resolve tudo, o momento todo e sozinho. Cabeça de engenheiro, inventor, né? Sim. E eu fiquei 6 meses naquele projeto. Os primeiros 2 meses foram muito radiantes, meu primeiro projeto, mas depois se tornou um pesadelo, literalmente, muita frustração, um vazio enorme, né? Eu precisei tirar férias nesse episódio, porque eu estava muito cansado. E quando eu voltei, muita estranheza, né? Encontrei um grupo de pessoas trabalhando no projeto, avançando o projeto, com uma liderança bem formal de um profissional, um colega mais experiente que a gente, mas um grupo muito animado, muito alegre, resolvendo os problemas, outros não. No primeiro momento fiquei muito chateado comigo mesmo, com aquela situação. Quem mandou vocês pegar o meu projeto? E mesmo passando por tudo aquilo. Mas depois, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão feliz. E aí foi meu primeiro aprendizado. Deixe de ser o centro das coisas. Né? A liderança não significa você ser o centro das coisas. Significa você criar ambientes férteis para que as pessoas possam resolver problemas, né? Possam entender, aprender as coisas, né? E foi nesse ambiente que eu entrei naquela segunda fase do projeto, aprendi que trabalho em equipe é fundamental, né? Que você ter um líder alegre nos problemas, na dificuldade, nas complexidades, é fundamental, de ser um líder, de conseguir engajar as pessoas nos momentos mais difíceis, né? Isso você jamais vai fazer sozinho. Não importa a posição, como engenheiro no começo da carreira ou como um presidente de uma empresa, um CEO de multinacional. Você precisa ter as pessoas por perto. E você já trouxe um exemplo de impacto. Pensando você como líder, Kwame, em que momento que você começou a fazer a virada de chave que as pessoas, primeiro, não são um número, segundo, que para você conseguir atingir, que normalmente são resultados aí bem desafiadores, a gente só consegue através das pessoas? Olha, tenho vários casos que vão se acumulando e vão deixando você mais aware de que isso é necessário. A verdade é que a engenharia, obviamente que hoje as coisas mudaram bastante, mas a engenharia na época que eu me formei, há 20 anos atrás, você saía de lá com um perfil, pelo menos o meu entendimento, eu não vou colocar que a escola, os professores me levaram a isso, mas o meu entendimento de engenharia era, literalmente, você lembra do super engenheiro, super inventor, o MacGyver, daquela série? O meu entendimento é que eu tinha que ser aquilo, né? De desenvolver coisas, de fazer coisas disruptivas, de preferência sozinho, sabe? Um inventor solitário, aquela coisa. E a engenharia, na verdade, me ensinou ao longo do tempo que é muito mais de que transformar um pedaço de coisa, um pedaço de metal, né, em algo belo, funcional e útil para as pessoas, né? A engenharia tem muito a ver com técnica, tem muito a ver com cálculos, mas eu aprendi que tem muito mais a ver com pessoas. O quanto as pessoas ao seu redor te acrescentam. E foi assim que, no começo da minha carreira, nesses episódios que eu contei, eu comecei a participar muito no chão de fábrica, né? O engenheiro de processo, desenvolvia processo, ia para a fábrica para implementar esses processos. Desde construir uma máquina para desenvolver, para produzir aquela peça, até capacitar as pessoas, a definir quais são os materiais que vão ser usados, etc., né? Mas entendi que o meu conhecimento ele era muito técnico. No final do dia, quando eu chegava no chão de fábrica, naquela célula de trabalho que tinha várias pessoas, desde operadores, manutencistas, que muitos deles não tiveram nem metade da educação formal que eu tive, eu vi que ali eu tinha muito mais a aprender. E ali conversando, não faz isso aqui. Ele falou, não funciona. Por quê? Aí ele vai lá, mexia no equipamento, mostrava. Então, eu aprendi que, sim, eu trago muito cálculo, eu trago muita tecnologia, eu trago muita teoria, mas ela precisa casar com a praticidade, com a prática, quem tem experiência lá
no chão de fábrica, né? Qualquer que seja no escritório, com quem está ali. Então você tem que aproveitar essa experiência de quem está lá antes de você, quem já passou por outras coisas, né? E foi nesse ambiente de muita segurança e de muita troca que eu vi que durante o momento que a gente estava trabalhando, que a gente estava resolvendo problemas, as pessoas falavam dos seus problemas pessoais, né? De casa, com esposa, com esposo, namorada, problemas financeiros, problemas com filhos. E eu vi que aquele ambiente que você cria, às vezes inconscientemente, te dá uma liberdade das pessoas exporem coisas particulares delas, né? E isso não era com todo mundo, comigo era muito frequente. Não. E aí eu comecei a entender que talvez eu dava esse espaço, eu criava esse ambiente para as pessoas. Mas isso foi muito tempo depois, porque isso foi acontecendo até que eu saí dessa empresa e eu recebi um e-mail, no meu e-mail particular, de uma pessoa do time, sabe, falando o quanto que ela gostava de mim, o quanto que foi bom trabalhar comigo. Eu falei, caramba, olha só. E aí, numa outra mudança de uma outra empresa, eu recebi um e-mail parecido, a pessoa falando a mesma coisa. Eu falei, caramba, acho que eu faço a diferença. Acho que eu faço a diferença, acho que eu sou bom nisso, né? Sim. E aí foi quando eu resolvi investir no que era uma fortaleza minha, decidi investir mais. O relacionamento interpessoal, essa capacidade de transmitir alegria no local de trabalho, né? Mesmo nos momentos de dificuldade, você sabe a hora que tem que ser mais sério, tem que ser a hora mais decisivo, mais incisivo nas decisões, mas sem perder a alegria, sem perder a ternura, sem deixar que as pessoas fiquem num ambiente de medo, aquele ambiente que trava as pessoas, que trazem uma restrição e as pessoas pensarem diferente, porque dá um medo de falar, né? Então, eu vi que isso era uma fortaleza. E eu comecei a investir nisso propositalmente, intencionalmente. E conforme você foi falando, né, um primeiro ponto que eu vejo é a importância do autoconhecimento, né, Kwame? E da gente aceitar que a gente tem grandes pontos de fortaleza. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que, como área de gestão, muitas vezes a gente foca os nossos processos nas oportunidades dos colaboradores. E o quanto que a gente perde a oportunidade de dar valor para o que é a fortaleza. Porque se a gente cresce na nossa carreira, e crescer tem várias possibilidades, se a gente cresce é porque a gente está no caminho certo. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa rota alinhada com as oportunidades que tem no mundo corporativo, né? E você é um exemplo de não só crescimento profissional, mas de relações sólidas, né? E aí eu queria muito explorar com você, Kwame, essa parte de networking, o quanto que você, ao longo dessa trajetória, foi cultivando relações, e essas relações foi fomentando vários outros projetos, que não só os projetos dentro do ambiente corporativo, e se isso foi intencional, principalmente para o público que está nos ouvindo, na nossa agenda não tem um bloqueio falando networking, né? É a gente que tem que bloquear, tem que ter intenção para isso. E eu aprendi muito, primeiro, pela sua disponibilidade em me conhecer, né? Segundo, em ver essa rede que você tem ao redor e que você facilita para que os outros também tenham contato. Como que é isso? Fernanda, eu trago o exemplo da nossa relação, né? Sim. De uma forma muito despretensiosa, você me mandou mensagem, de uma forma muito despretensiosa de receber essa mensagem. E hoje a gente tem como amiga, sim, mas uma amiga, assim, para a vida. E eu acho que isso é da abertura de se ter. Imagina se não tivesse tido essa abertura de conhecer uma pessoa nova, quantas novidades que você trouxe para mim, quantos que eu trouxe para você, quantos momentos de almoços que a gente teve de dar risada, trabalhamos algum momento juntos, sim, também, né? Então, isso é uma possibilidade de trazer tanta riqueza para as nossas vidas, né? Mas, de novo, não foi intencional. Eu acho que começou pela minha curiosidade, né? Isso veio lá de trás. Eu nasci numa pequena ilha, num país que é um arquipélago. Hoje tem 500 mil habitantes, olha o tamanho do país, né? Onde de uma ponta a outra da ilha, que era o meu universo, dava 120 quilômetros. E eu achava longe naquela época, né? Ir e voltar era uma loucura, né? E eu sempre me senti muito inquieto, né? Você está num pedaço de terra,
cercado por mar. Então eu queria conhecer mais. E não foi por acaso que eu vim para o Brasil, um país continental. Eu era muito atraído pela essa diversidade de cultura, de flora, de fauna, de pessoas bem diferentes, porque isso me dava possibilidades de conhecer mais o mundo, né? E antes de vir para o Brasil, eu escolhi ser engenheiro mecânico, porque aí é mais sonho mais de criança, adolescente, porque eu queria ser engenheiro da NASA. Eu queria participar dos processos e um dia, quando tivesse uma viagem para Marte, para descobrir, sou muito de ficção científica, eu queria estar numa nave dessa e desbravar esse universo. Olha. Sou muito curioso. Então, quando eu comecei a trabalhar em operações, né, minha carreira, boa parte foi em operações, eu me senti muito limitado em algum momento, né? E dificilmente você vê uma pessoa da área de operações ascender a uma posição de CEO. Isso aconteceu porque, como eu sentia muito limitado e não entendia por que a área financeira me cortava os investimentos na fábrica ou decidia cortar esse custo na hora de fazer orçamento, e eu comecei a subir os degraus e perguntar por quê, né? Então, nesse processo, eu fui me aproximando das áreas financeiras de custo das empresas, planejamento financeiro, FP&A principalmente, e ao mesmo tempo para eles isso foi muito bom, porque havia uma troca, porque eles conheciam muito dos números da empresa, que eu conhecia até uma certa linha do P&L, e eu conhecia muito dentro do meu mundo de custos. Então foi uma troca muito grande de levar a realidade deles para mim e eu a minha realidade de chão de fábrica para ele de operações. Isso foi um crescimento muito grande. Então me ajudou muito nos processos orçamentários, me ajudou muito em participar em processos decisórios, né, da diretoria financeira quanto aos custos operacionais, né? E nesse processo, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar para uma outra questão, né? A área comercial, a área de vendas, o fora da empresa, né? Porque essa curiosidade de ver os números de vendas, né, marketing, falei, caramba, como funciona isso? Também eu fui me apressando na área de vendas e quando eu vi, eu era um dos poucos, às vezes o único área de operações numa convenção de vendas, que é um clube meio fechado às vezes, né? Tem a confraria, né? E aí foi onde também eu adicionei muito para eles, porque eu abri espaço para que os clientes da equipe de vendas viessem conhecer a operação onde os produtos eram produzidos. E eu abri a porta, fazia todo o processo, a visita, etc. Então foi uma troca muito, muito grande. Isso fez com que eu aumentasse meu repertório, né? Então, quando eu cheguei em uma posição de diretor de operações, eu tinha um conhecimento da empresa, como funcionava a empresa, tinha um conhecimento de P&L muito grande. Por isso foi muito rápida a minha transição para a minha primeira posição como CEO, presidente, porque eu tinha uma noção muito grande de como que a engrenagem funcionava. Isso veio através do network, né? De você ter uma troca genuína, né? Muitas vezes a gente vê, fala-se network, a pessoa te manda uma mensagem já te pedindo algo, né? Eu acho que não, o network tem uma estrada de duas idas e voltas, né? Onde você entrega e você também recebe. Então, um processo de aprendizado mútuo, né? Então, acho que é muito importante isso, que isso fortalece a relação. E não é também só, Fernanda, eu tenho um problema, me resolva. Não. Cria uma relação tão próximo, quase íntimo com a pessoa, para que quando ela pensar em algo, ela pense em você. Ou quando eu pensar em algo, cara, eu vi isso aqui, eu preciso falar com a Fernanda. Então gera uma conexão imediata, né? Quando você pensa na pessoa. Porque você conhece a pessoa além do crachá. Sim. Você sabe que a Fernanda tem filhos, que os filhos gostam de ir para Disney, a Fernanda tem filhos que gostam de ir para praia, a Fernanda gosta de academia, a Fernanda toma muita água, Fernanda gosta de dar abraços fortes. Então eu conheço a Fernanda mais do que a Fernanda crachá. Sim, sim. E como é importante, né, Come? Quando a gente realmente quer se relacionar com o outro, e isso serve não só para o mundo corporativo, mas muitas vezes a gente vai para eventos, a gente é convidado, as pessoas que estão ao nosso redor por algum motivo têm. Então, se você está ali, se relacione, queira saber quem que é aquela pessoa, né?
O canal, eu trouxe várias pessoas que provavelmente, se eu não tivesse a intenção de conhecer, elas não estariam aqui, né? Então, uma pessoa que indicou a outra e, de repente, eu estava aqui batendo um papo. E o networking, eu falo muito que é a importância de você entender que nós estamos num ambiente de relações, né? Muitas vezes a gente fica restrito pelo ambiente de empresa, enfim, pelos desafios que a gente tem, mas às vezes colocar uma vez por mês, sabe, um jantar com algumas pessoas que vão te conectar a outras pessoas, é você ter uma abertura, uma mensagem no LinkedIn, né? Você trouxe o nosso exemplo, eu lembro até hoje, eu lá ousada, no auge da minha cara e coragem, olhei, te vi falando, eu falei, nossa, que espetáculo, queria ouvir mais, né? E aí eu te mandei no LinkedIn, propondo, caso fosse possível, mas assim, não deu 10 minutos, você me respondeu. LinkedIn, a gente sabe que tem lá seus desafios para resposta. 10 minutos sugerindo a data e aonde você estaria. Eu falei, não pode ser verdade. Esse acesso, essa liberdade, né, de poder chegar e a gente poder ter essa troca, sem dúvida nenhuma, para mim, né, tornou um case para eu fazer com os outros também, sabe? Fernanda, e a gente passou por um momento muito difícil, né, a pandemia, né? Sim. E onde eu aprendi a dar muita importância a relações, a conexões com as pessoas, né? Quando acabou a pandemia, foi interessante, eu estava numa empresa, uma multinacional francesa, eu fui para uma reunião em Paris, eu olhei, mais da metade das pessoas eram desconhecidas, que entraram na empresa durante a pandemia. Eu não conhecia, ou um pouco antes da pandemia. Depois que eu saí da pandemia, eu vi, ao mesmo tempo que foi muito difícil, mas também abriu uma porta, que são os canais virtuais, para você conhecer pessoas. Durante a pandemia, eu comecei a entender como que é importante conhecer as pessoas. Eu tinha um canal já de relação 10 vezes maior do que eu tinha antes, porque o canal virtual ela não tinha hora, não tinha espaço, né? Mas depois que terminou a pandemia, entendi o quanto é importante você estar perto, Sim. apertar a mão, olho no olho, dar um abraço. E eu vi quanto, quando a gente está dentro de casa, fechado, que foi a pandemia, como que as pessoas que eu conheci no virtual abriram novos mundos para mim. No momento que meu mundo era minha casa, fechado, eles abriram o mundo para mim. Eu conseguia ver o mundo através dos olhos dele. Em Portugal, na minha casa em Cabo Verde, não podia ver meus pais. Você aqui, sabe? Sim. Foi muito importante isso. Sim. E eu costumo dizer que a pandemia trouxe muitas lições. Algumas pessoas esqueceram, né, de algumas, e aí é sempre bom a gente ficar resgatando, que é isso, né, a importância da gente estar junto, da gente realmente estar, primeiro estar presente, porque a pandemia também tem como ponto de atenção, quantos não estavam com uma reunião, PPT projetado, validando um outro PPT, olhando o e-mail e respondendo o WhatsApp, né? Esse também eu digo que foi um aprendizado que eu sempre tenho que relembrar. Não dá para fazer 5 coisas ao mesmo tempo, né? Tente fazer uma bem feita. E quando você estiver com alguém, esteja de verdade, olhando para ela, se conectando e, obviamente, participando. E aí, quando eu penso, Kwame, a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma jornada de muitos exemplos positivos. Mas eu também gosto de explorar o que no seu plano de desenvolvimento mental, que talvez não seja público, o que você vem coordenando? O que ao longo da sua carreira talvez não era uma fortaleza, exigiu em determinado momento, ou que você percebe que é algo que a todo momento você precisa ficar corrigindo porque não é o seu natural? Essa é outra pergunta muito boa, né? Eu falo sempre da paciência e impulsividade. Esses são os meus calcanhares de Aquiles, que eu trabalho todo dia, toda hora. Começou com terapia, que me ajudou bastante, mas eu falo que a paciência e a impulsividade, para mim, é igual meu Hulk. Tá aqui dentro, eu tô controlando ele, mas se eu der um vacilo, ele sai, e quando ele sai, eu não consigo controlar ele. O Dr. Banner sabe disso. Quando o Hulk sai, ele não consegue controlar. Então, a paciência e a impulsividade é o que eu tento controlar o tempo todo, e eu tento passar isso muitas vezes para as pessoas, né?
alguns colegas de trabalho, até pessoas do meu time já falaram isso. Você fala paciência, às vezes você é muito impaciente. Eu falei, por isso mesmo. Eu conheço aonde que a impaciência me leva, onde a impulsividade já me levou. Por isso que eu falo sempre sobre isso. Não tem a ver se eu consigo controlar ele ou não controlar eles, né? Tem a ver com eu falar com as pessoas a dificuldade que é de controlá-los, para que as pessoas possam ter cuidado com isso. Então, eu trabalho muito isso, né? Eu acho que, como líder, ter paciência com as pessoas, saber que cada um tem o seu limite, tem a sua velocidade, é muito importante. De novo, trazer a importância de você ter um ambiente onde a pessoa se sente segura, que ela não se sente atropelada, que ela não se sente empurrada, pressionada. É preciso que você entenda, se o seu time tem 10 pessoas, 20 pessoas, você precisa ter capacidade de olhar para as 20 e entender qual que é a realidade dela. Se você não consegue gerenciar 20 pessoas, então vá para um outro espaço onde você gerencie menos, porque não tem como. Você precisa olhar para as pessoas, uma de cada vez, entendê-las, conhecê-las, para que você possa ter aí um conjunto equilibrado, que você sabe que a Fernanda você pode empurrar um pouco mais, mas o Vitor um pouco menos, e aí você vai balanceando ali a meta, a busca por resultados, sem ter que colocar as pessoas na parede. Então, por isso que eu falo muito dessa questão da paciência, porque ela não tem a ver só comigo, ele tem a ver com as pessoas que estão ao meu redor. E a impulsividade da mesma forma, né? Normalmente, quando a gente é impulsivo, a gente está usando uma outra parte do nosso cérebro, aquele bem primitivo lá, né? Aquele que parece um amendoinzinho que te faz trazer para fora os seus instintos mais primitivos. E normalmente não é bom, né? A gente sabe que os nossos instintos, em algum momento, eles são muito bons, né? De cuidar, sabe, da família, mas tem hora que eles são agressivos. Isso faz parte do ser humano. Então, como que você tem que ter a capacidade de controlar, né? De saber como lidar com a sua impulsividade, porque isso pode impactar as pessoas. Desde você agredir uma pessoa verbalmente, de fazer com que essa pessoa tenha uma experiência muito ruim com você, desde você tomar uma decisão que pode impactar o resultado da empresa, porque você não parou para pensar, né? Então, impaciência e impulsividade é o meu Hulk. Seu Hulk. Eu adorei saber do Hulk. E, de novo, né, você trazendo a importância da gente, primeiro, ter autoconsciência, segundo, é pactuar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu digo que muitas vezes a gente veste a capa, no meu caso, né, Superwoman, né, que vai dar certo tudo e a gente resolve, mas a gente é um ser humano, né? Olha que coisa, a gente é um ser humano, a gente também tem falhas, tem oportunidades, e muitas vezes a gente poder falar e verbalizar isso para o nosso time, para aquele ambiente que está próximo, faz com que, olha, eu estou contando para vocês, eu não preciso que vocês descubram, mas além de não precisar descobrir, eu tô pedindo ajuda, né? Porque realmente tem um Hulk aqui dentro de mim que em dado momento ele pode aparecer. Então me ajudem a controlar também. E um item como que eu não posso deixar de te ouvir, né? Como que ao longo dessa trajetória, então, como CEO, eu digo que esse crachá tem um ouro por trás, tem um palco sempre, tem as pessoas sempre ao redor, muitas vezes falando o que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa ouvir. Como que você gerenciou o seu ego ao longo desse processo? Assim? Entender que você está, mas o seu é muito melhor do que está. Altos e baixos. Altos e baixos, né? Principalmente quando você trabalha numa multinacional, o ego é lá em cima. O palco é maior, as pessoas ao seu redor, né? Os eventos que você é convidado, uma série de coisas que no final do dia... com a experiência, com a maturidade, você acaba aprendendo que, na verdade, a maioria está te convidando pelo crachá, pelo título que você está carregando, pela empresa que você representa, não necessariamente pelo que você é. Algumas pessoas, sim. Aquelas que você cria relações fortes e intencionais e
sabe, verdadeiros, sim, mas altos e baixos. Mas eu aprendi a guardar meu ego bem embrulhadinho em casa quando eu comecei a trabalhar em empresas familiares, né? Onde que, principalmente quando você é o primeiro presidente fora da família, né? Onde você pega o fundador, a primeira geração, que durante 50, 70 anos construíram uma empresa do nada e chega uma pessoa para falar diferente, para fazer diferente. Então ali é o momento que você tem que escolher quais são as melhores brigas, porque alguns não adianta, né? Você vai lá conversar, está muito ainda no DNA do fundador, a presença dele, a forma como ele lida com a empresa, chama a empresa até de filho, às vezes. Então, ele, às vezes, toma uma decisão muito diferente que você tomar, mas que você tem que entender, né? Logicamente, você influencia, você conversa, você fala que aquilo não é o melhor caminho, mas, às vezes, ele quer tomar aquela decisão. E ele vai tomar essa decisão. Tá bom. Parte para outra e tenta equacionar aquilo que você vê que é um risco naquela decisão. E você abre mão, às vezes, algumas dessas decisões para ganhar do outro lado, né? Para seguir outros. Então, acho que a empresa familiar me ajudou muito a trabalhar esse ego, que é muito natural quando você vai tomar essa posição, né? Mas que quando você sai dessa posição, você vê que o carro que você tem, aquele carrão que você tem, não é seu, né? Aquelas viagens não é seu. Viajar sempre de primeira classe. Minha filha fala isso. Pai, por que quando a gente viaja, às vezes, a gente vai de econômica e às vezes a gente vai de primeira classe? Mas por que você, quando você viaja a trabalho, sempre você vai na executiva, primeira classe? Filha, porque não sou eu que estou pagando. Tão simples quanto isso. Isso é um benefício da empresa, que tem a ver, obviamente, você vai viajar para uma reunião a trabalho, você precisa ir num ambiente mais relaxado, que te proporciona chegar bem naquela reunião importante, né? Você vai tomar decisões, às vezes, decisões que mudam a vida de 2.000 pessoas trabalhando por você. Então é importante que você chegue bem naquele local de trabalho, não é simplesmente viajar de primeira classe para primeira classe. Tem um propósito, você tem que viajar bem, chegar descansado, para poder discutir assuntos que impactam a vida de muitas pessoas, né? Você precisa estar bem, né? Então eu explico isso para minha filha, mas ela não entende. Mas eu falo, não quando é meu. Crescer um pouquinho mais, vai entender, vai conseguir fazer um link. Então, resumindo, assim, altos e baixos, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? E eu tive um aprendizado muito grande, muito forte, trabalhando em empresas familiares. Isso me ajudou muito a guardar esse ego e que esse ego também vai para a nossa realidade familiar, entre amigos também, que discussões muito materialistas começam a perder importância no dia a dia, né? Sim. E eu também sei que ao longo dessa sua trajetória você foi identificando outras frentes, né, dentro do mundo corporativo. Uhum. Além de diferentes vezes aqui, você já trouxe o tema de como ter uma liderança humanizada, colocar as pessoas no centro, a importância como líderes e o impacto que a gente tem nas pessoas, a importância da gente não só ficar no alto escalão, mas descer até a operação e querer saber genuinamente quem é aquela pessoa por detrás, né, daquele crachá. Eu queria muito explorar, Kwame, em que momento que você foi se entendendo como um agente de transformação no tema de diversidade? Quando que essa ficha caiu para você e você falou, opa, acho que eu tenho um trabalho aqui a ser feito? Me permita, antes de ir para te responder isso, eu queria fazer até uma homenagem aqui, que uma pessoa que, quando você falou de um líder humano, né, uma liderança mais humanizada, essa pessoa me veio à cabeça. Ela faleceu há uns 15 anos, o senhor José Nelson, um paulista da região do ABC, com aquele sotaque bem característico. Quando eu cheguei para fazer estágio, no meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional, eu cheguei naquele chão de fábrica enorme, 3.000 funcionários, uma indústria bem grande. Aí eu falei, meu Deus, não estou mais na faculdade, não estou mais no laboratório, isso aqui é vida real. Aqui se constrói peças para carro, tem segurança para as pessoas. Será que eu consigo fazer? Mas não sei o que fazer. Minha cabeça girava, um monte de perguntas.
E aí, atrás de mim, eu escutei uma voz assim, bem mansa. Ó menino! Ô, menino! Ó menino! Aí quando eu virei, tinha um homem baixinho, assim, de cabelo bem branco. Era o senhor José Nelson. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por uns quase 10 anos. Mas ele teve uma carreira de 40 anos nessa mesma empresa. Então, os estagiários que ele recepcionou, que ele ajudou, já passaram para a área de coordenação, para gerente, para diretor, inclusive o presidente na época foi estagiário dele. Engraçado que quando ele queria brincar, ele chamava ele de "Ô menino", porque ele chama todo "Ô menino, vem cá, vem me ajudar aqui, vem ver isso aqui". Então o José Nelson, no começo eu achava assim, caramba, ele está mais de 40 anos aqui no chão de fábrica, o pessoal passava, virava gerente, virava diretor, presidente, e ele continuava lá. Falei, não deve ser bom, né? E aí, convivência com ele, entendi que aquilo era bom para ele. Ele queria ser um cara técnico, uma pessoa técnica no fábrica, né? Ele é aquele engenheiro bem das antigas, resolvia quase tudo, quase o tempo todo. E muito mais do que resolver, de fazer o tempo todo, ele gostava de ensinar. Ele pegava pela mão, literalmente pela mão, "Ô menino", eu lembro até hoje, essa frase fica na minha cabeça. Então, quando eu penso de um líder humano, eu penso no senhor José Nelson, que Deus o tenha, já está lá com ele. Então, veja que eu tive muita sorte de ter experiências muito boas, assim, muito cedo na minha carreira, né? Às vezes a gente tem experiência, não sempre a gente tem experiências boas e muito ruins, mas as muito boas são muito mais presentes na minha cabeça. Seu Zé Nelson, não esqueço o jeitinho dele, fecho os olhos, consigo lembrar daquela pessoa, o impacto tão positivo que ele teve na minha vida, profissional e pessoal. E acho que esse ponto, né, ao longo da nossa trajetória, eu digo que tem aquela liderança, que é a liderança que realmente está com a gente, às vezes é um gestor, enfim, às vezes é uma pessoa no nível hierárquico acima da gente, e às vezes são aquelas pessoas que a gente sempre tem que capitanear dentro da empresa ou fora, que são pessoas referência para a gente. E a importância da gente sempre ter esse olhar, né? O que essa pessoa está te ensinando e o quanto que você consegue aplicar. A gente, conforme a gente vai crescendo na nossa carreira, a gente acaba sendo um reflexo de todos eles, pro bem e pro mal, porque a gente já teve também muitas lideranças que a gente olhou e falou, não quero ser isso, literalmente não quero, mas ela serviu naquele momento até para balizar o que a gente quer e o que não quer, não é? Muito. E, óbvio, a luz e a lente, acho que enaltecer as pessoas que fizeram essa coxa de retalho dar certo, né? Eu tenho uma coxa de retalho mental de pessoas que eu falo, poxa, eu entendi rapidamente a questão da comunicação, da gente se conectar com as pessoas, mas também entendi que muitas vezes, ao longo do nosso dia a dia, se isso não for uma vontade, você vai ficar só olhando o resultado e, enfim, e atropelando algumas partes que são importantes, né? Verdade. De novo, acho que eu conto com a sorte ou discernimento, sei lá, se foi proposital ou inconscientemente proposital, sei lá se existe essa forma de falar, de estar muito mais em ambientes com pessoas que aportaram muito mais positivamente, né? Sim. Então eu tenho do lado aqui, acho que a balança que é muito mais de pessoas que eu consigo lembrar com muita alegria. Sim. De que aquelas também que foram importantes para saber o que não fazer, né? Elas foram importantes, mas acho que esse lado aqui é muito mais bonito, muito mais gostoso de lembrar, né? Apesar do aprendizado aqui ser... Bom, voltando à sua pergunta sobre... Diversidade, né? Eu sou uma pessoa negra, né? Nasci num país majoritariamente negro, e eu vim para o Brasil, não chega a ser uma decepção, mas entender que, na verdade, todo lugar tem as suas mazelas, tem os seus vieses, né? Assim como eu encontrei muita coisa boa aqui, minha família, meus filhos são daqui, meus amigos, e eu não saio mais daqui do Brasil, porque eu adoro o Brasil, independentemente das mazelas, né? Ontem eu estava com um amigo falando sobre isso, né? Ele me falando sobre o Brasil, eu falando também. E, cara, eu não saio daqui, eu adoro o Brasil, né? Ah, vamos viver não sei aonde, Estados Unidos. Não, eu quero morar no Brasil. Para mim não tem lugar melhor que aqui. É onde eu decidi viver, né?
Eu podia voltar para o meu país, viver uma ilha, sabe, rodada de água, mas é aqui que eu quero estar, apesar de minha família estar toda lá, né? Mas me causou muita estranheza, né, de chegar num país que é muito diverso, né? Raças, credos, culturas, nacionalidades, né? Formada por italianos, por a comunidade indígena que tinha aqui, alemãos, africanos que foram trazidos contra a vontade, mas estavam aqui. Eu me estranhei quando entrei na minha primeira turma na faculdade, que eu cheguei bem na época de fazer faculdade. A minha turma tinha 40 alunos, acho que tinha 2 pessoas negras que eram fora, não eram brasileiros, tinha uma pessoa negra na turma, sem ser, que era brasileira, e tinha uma única mulher numa turma de 40 alunos. Aquilo me causou estranheza, mas naquele momento, muita euforia, país novo, pessoas novas. Foi também moleque, 18 anos, não parei para raciocinar muito sobre isso, não. Até 18 anos você não raciocina muito sobre nada. Tem tempo para isso, né? Aí o tempo foi passando, né? Aí eu vi isso acontecendo nas empresas, né? E você vai passando nas empresas, você começa a ver isso acontecendo, né? E com muito esforço, né? Eu digo que eu tenho um privilégio versus pessoas negras aqui no Brasil. Eu senti muitas vezes que eu era preterido por ser estrangeiro. Muitas vezes isso aconteceu, né? E ao longo do tempo fui entendendo que isso se perpetuava, né? Quando eu cheguei à cadeira de gerente, eu era o único gerente negro na empresa. Quando eu cheguei uma carreira de diretor, eu era o único diretor negro naquela empresa. Quando eu fui numa posição de presidente, entre vários presidentes de vários países dentro daquela multinacional, eu era o único também. Isso começou a me incomodar. Falei, bom, eu estou nessa posição onde eu tenho o poder de fala, o poder de influência, né? Como que eu posso ajudar, bem na minha insignificância, como que eu posso ajudar a mudar um pouco isso, né? O que eu faço de melhor, né? E entendi que para aumentar muito mais essa diversidade, principalmente nos papéis de liderança nas empresas, a gente precisava educar as pessoas, precisava trazer um pouco de desenvolvimento para as pessoas. Foi onde surgiu o Instituto Pactuar. Eu falei, bom, o que eu posso fazer? O que eu faço de melhor? Pô, nessa posição, o que eu gosto de fazer é desenvolver pessoas, ou estar ali para que as pessoas possam usar da minha experiência para se desenvolverem. Por que eu não posso fazer isso fora da empresa, né? Esse público específico, né? Falei, mas sozinho eu não vou conseguir nada. E aí isso foi em 2019, principalmente quando eu ascendi para a minha primeira posição como CEO, eu me senti muito sozinho. Com quem eu converso, né? Então tive várias pessoas importantes, mentores, né, meu círculo ali, mas poucos tinham uma história um pouco parecida com a minha, tinha sofrido as coisas que eu sofri durante a minha carreira, né? Sim, sofri preconceito, sim, eu vi pessoas passando na minha frente quando, sabe, eu não entendia por quê. Sim, já sofri preconceito na rua, já fui xingado, já aconteceu, né? Já sofri preconceito de um amigo, se ele entender que era um preconceito. Ele era meu amigo, mas ele não entendeu. A gente ia fazer uma entrevista, na época, na faculdade, tinha 2 grandes empresas que o engenheiro mecânico sempre queria ali na faculdade. Era ir para Petrobras ou ir para Schlumberger. Schlumberger é uma grande multinacional francesa desse ramo também de petrolífero. Várias das pessoas iam para lá. As pessoas constroem carreiras magníficas lá. E aí a gente estava se preparando para a entrevista, ele virou para mim e ele falou assim, com esse nome, com essa cara aí, você acha que vai conseguir? Aí na hora, sabe, entendi, né? E aquilo me afetou. Não consegui o estágio, mas não coloquei a relação com o meu estado naquele momento. Mas aquilo me machucou bastante, né? E a pessoa não entendeu. Hoje eu converso com ele, ele nem lembra que ele falou isso. E eu acho que eu nem quero falar. Eu falei, um dia eu vou sentar com ele, vou falar para que ele entenda
tomar cuidado com as coisas que você fala, às vezes, sem pensar, sem entender como que isso pode machucar as pessoas. E que ele possa educar também os filhos dele para isso não acontecer. Uma pessoa super boníssima, mas que eu tenho até receio de falar isso, tantos anos depois, de colocar ele numa situação ruim, de ele se sentir mal, né? Mas isso tudo aconteceu, eu falei assim, bom, deixa eu ajudar as pessoas com essa minha experiência, não é? Com as coisas que a gente acontecem na nossa vida, né? Pessoas que têm uma trajetória muito parecida com a minha, não igual, mas muito parecida, que passaram também por essas dificuldades, né? E aí, em 2019 surgiu isso, caiu um pouco assim, porque eu não tinha muito network, eu não conhecia, falei, sozinho eu não consigo fazer, preciso achar outros executivos negros. Parece estranho, mas isso foi em 2019. Eu não conseguia enxergar executivos negros, não tinha esse networking, era muito pouco. E aí, nesses 6 anos, como isso aflorou, e um dos motivos é o Instituto Pactuar, que deu visibilidade para executivos, né? E eu explico, durante a pandemia, aquelas inúmeras, infindáveis Zooms da vida e etc., né, virtuais, reuniões virtuais, de madrugada com outros países, eu ficava aqui na tela, só rodando a tela, aquele monte de gente para achar pessoas negras que eu podia me conectar. Eu fui mandando telefone, alguns entraram em contato, alguns queriam fazer um negócio, falei, cara, não quero fazer negócio, né? E aí eu fui entrevistando, né, batendo um papo um por um para entender o quanto que nós tínhamos propósito comum, né? Então surgiu de uma dor, depois passou por um propósito, e eu fui me conectando. Quando eu vi, tinha 9 pessoas, executivos também, executivas negras, toparam fazer. Então a gente começou a pensar como que a gente se reunia, e tinha uma reunião que a gente fazia toda quinta-feira, à noite, né, que varava a noite até quase meia-noite, e tem um dos participantes que falava assim, que a esposa dele só passava, olhava assim e falava assim, o que vocês estão aprontando aí? Esse monte de pessoas negras aí. Ah, isso é problema, hein? Calma, né? Aí ele fala até hoje, está nos Estados Unidos, é vice-presidente de uma empresa lá, e ele fala isso. E a gente começou, né? O que era 9 pessoas, virou 14, virou 17. Hoje a gente tem um ecossistema com mais de 300 pessoas negras, né? Entre executivos, altos executivos, executivos middle management ali, pessoas que estão na primeira posição como primeira liderança, né? Que a ideia principalmente é trazer 2 questões, a educação, né? A troca, né? Como que eu posso trazer minha experiência como um homem negro e tudo que eu passei na minha carreira, que pode as pessoas que estão vindo, esses jovens gestores, como lidar com essas coisas. Não sentir a mesma dor, saber como contornar, como que você fez. Ali na frente tem uma parede, como não bater naquela parede. Logicamente, cada um tem sua história, mas pelo menos você consegue passar para as pessoas coisas que já passou que as pessoas não precisam passar, né? E ao mesmo tempo, nessa mentoria, nessa troca, a gente foi conhecendo as pessoas, entendendo onde estavam os gaps, né? E nesses gaps, nessa ecossistema, você tinha pessoas que eram muito bom de finanças, muito bom de gestão de pessoas, muito bom em tecnologia. A gente criou essa rede onde as pessoas começaram a se trocar e a ajudar as pessoas nesse gap. Então, a educação, né, o desenvolvimento. Por outro lado, tinha uma coisa muito importante, que é a representatividade, né? Que eu, como uma pessoa que nasceu num país majoritariamente negro, eu tive presidente negro do país, juízes negros, empresários negros, ministros negros, o que a gente não vê no Brasil, essa representatividade, né? Como criar essa representatividade, né? As pessoas, a pessoa só consegue entender que os seus sonhos são possíveis se ela vê a materialização dela. Eu quero ser um CEO, uma CEO, mas eu só vejo que de fato é possível se de fato eles existirem. Que aí eu consigo me conectar mais com aquilo, né? Então, criar esse ecossistema onde você dá visibilidade sobre vários CEOs, diretores, diretoras de grandes empresas, pessoas negras, ajudam a ter essa conexão, ter essa representatividade. Caramba, é difícil, mas é possível. Como que eles chegaram lá? Aí vem para todo esse meio de campo, né?
E, por último, abrir essa discussão das empresas, a importância da educação, né, do desenvolvimento continuado, né, o que a gente fala, o lifelong learning. É importante, hoje a gente tem informações muito disponíveis, mas ainda as informações privilegiadas, né, os cases privilegiados, ainda estão em alguns cursos, algumas escolas que não é qualquer um que tem acesso a elas, principalmente pessoas negras, né? Às vezes você vê algum diretor, aí eu já vi isso acontecer, o cara perguntou assim, mas esse diretor não tem dinheiro para pagar um curso aqui nessa escola ABC, que ele tem que pedir uma bolsa? Falei, deixa eu te explicar um pouco dessa realidade de pessoas negras, né? Provavelmente esse diretor negro, ele é o primeiro da família a se formar. Então a família toda, todo o entorno fez um esforço danado para essa pessoa entrar para a faculdade e se formar, né? Normalmente as pessoas dentro de uma empresa, ela não tem os melhores salários, mesmo sendo diretores, e tem salários abaixo do que a média de outros diretores brancos e etc, né? E aquela pessoa que ganha, sei lá, 40, 50 mil, ela tem tantas pessoas que ela tem uma obrigação de ajudar, porque tem sobrinho para ir para a faculdade, tem escola de não sei quem, tem plano de saúde da mãe e do pai que cuida, que aqueles 50 mil reais sobra nada. Sobra nada. Então, essa é uma realidade muito grande que as pessoas precisam entender. Então, como que a gente consegue fazer com que essa educação chegue para essas pessoas, né? Então, ao longo do tempo, cria muito relacionamento com as escolas de negócios, né? Através de Pactuar, através das minhas relações particulares, onde eu criei essa possibilidade, né? Tanto de bolsas, como no último ano, já com um instituto um pouco mais maduro, a gente conseguiu criar um curso para executivos dentro de uma das escolas de negócios, que é a Sempol Escola de Negócios, né? A gente, junto com a Exame, a gente criou esse curso, formamos 5 turmas. Não. E olha que bacana, pela primeira vez, 100% dos professores nesse curso eram professores negros. 100%. Coisa que é muito difícil, que às vezes a escola tem muito difícil de encontrar, nós conseguimos encontrar, conseguimos levar para lá. Logicamente, isso é um trabalho de um grupo muito grande. O Conselho do Pactuar, que hoje eu presido, com toda a executiva do Pactuar, que hoje é presidida pela brilhante Iris Barbosa, que é a presidente, já foi presidente, o Anderson Assunção já foi presidente, a Iris hoje é presidente. E isso também tem um porquê, né? Quando a gente começou a desenhar o estatuto do Instituto, olhando para a diversidade, falamos, olha, primeiro, como a gente tem muita dificuldade de colocar pessoas em posições de alta liderança, isso aqui precisa ser um laboratório para as pessoas negras. Então, um presidente, um diretor aqui tem que ser uma pessoa negra. É a oportunidade que ele tem de exercer essa cadeira, né? Entender as dificuldades, saber como se desenvolver. Segundo, criamos um processo onde 3 anos tem uma liderança, uma presidente mulher, depois um homem, depois mulher, depois um homem. Isso é obrigatório, está no estatuto. Então, a Iris, ela tem obrigatoriamente o dever de desenvolver um homem para a posição dela. E o próximo homem tem obrigação de desenvolver uma mulher para assumir a posição dele. E a gente vai. Então, começou de uma dor, virou um propósito muito forte e hoje a gente apoia e desenvolve muitas pessoas dentro desse grupo. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas gestoras que também têm a sua assinatura no Instituto Pactuar, já participaram aqui também. E Coame, primeiro, parabenizar. Realmente é um projeto de um impacto, nasce de uma dor, que eu só sei, né, de te ouvir falar, mas nasce de um olhar genuíno de buscar parcerias, como vocês fizeram com a Sempol, né, atrelado ali com a Exame. Mas quantas pessoas estão ali e conseguiram conectar ou não desistir de ambições, às vezes nem são sonhos, são ambições, será que eu posso? Por ouvir, né? Por ter aí o contato com alguns e algumas executivas que a primeira frase é possível, olha para mim, né? E quando eu falo dessa representatividade, que é muito importante, eu toco muito nesse ponto, eu tenho 2 amigos que são cofundadores do Pactuar, um deles hoje é um
vice-presidente, um CFO de uma grande empresa nos Estados Unidos. Ele cresceu na zona leste de São Paulo e ele falou para mim, né? Quando ele era menino, já vendeu bala no sinal, semáforo. O sonho da mãe dele era que ele trabalhasse no supermercado do bairro. E aquilo era a referência da mãe dele, era o melhor que ela conseguia enxergar. Era ser ali o caixa, quem sabe ser o supervisor ali no supermercado da região, do bairro, né? Então, quando você leva essa referência para cá, literalmente o céu não tem limites. Se você coloca aquele ser humano incrível, dá para ele uma referência, mostra que é possível, ele tem garra, ele vai atrás. E aí a gente vai ajudando, né? Porque esse percurso ele é difícil, a gente tem que ajudar. Mas ele sabe que é possível. Aquilo lá não é um sonho impossível. Então ele consegue materializar o sonho dele no futuro, ó. É possível. Acho que é primeiro traduzir que é possível. E eu posso te ajudar a desenhar e construir, né? Porque muitas vezes é solitário. É solitário a gente imaginar, olhar, e como você trouxe, né? Muitas vezes em um mundo corporativo você olha, você quer buscar referências iguais a você, né? E aí quando você fala de representatividade, como que você pode trazer aqui insights pela perspectiva do que você observa dentro do mundo corporativo para que as empresas comecem a trabalhar com isso, né? Para que as empresas efetivamente tenham uma intenção de agir contra algo que a gente sabe que é um reflexo da nossa sociedade, né? Mas não se ancore nessa resposta. Eu gosto muito de usar uma frase de um poeta muito importante, Bob Marley. Aquela música dele, Get Up, Stand Up. Tem um momento da música que ele fala assim, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Esse mundo a gente aprendeu que ele dá muitas voltas. Assim como veio essa volta com essas políticas nos Estados Unidos, etc., né, de diversidade, né, e que algumas empresas retroagiram, né, isso vai ter um impacto. Isso vai ter impacto na sociedade, vai ter impacto nos negócios, né? E em algum momento você vai ser cobrado por isso. Quem fez todo aquele marketing, fez o que aconteceu, né? Isso vai ter. A gente não foge da história. Sim. A gente não foge da história. Seu nome vai estar ali na história. Quem fez, quem não fez. Quem foi verdadeiro, quem não foi. Quem foi transparente, quem não foi. O fato é que a gente vive numa sociedade que é muito plural. Uma sociedade que não funciona sem você dar acesso para a classe mais vulnerável no país, que é a maior classe. Se você pegar os 210 milhões, 70%, 80% das pessoas, infelizmente, estão na classe mais vulnerável. Essas pessoas precisam ter acesso ao mercado, precisam ter acesso ao consumo. E elas estão tendo acesso a isso, né? Se fala muito, mas eu discordo muito. Acho que essas pessoas estão tendo acesso, né? Seja por políticas comerciais, seja por a possibilidade de dividir no cartão, aquela história toda de crédito, estão tendo acesso, né? Se você não democratizar a forma dentro da sua empresa, a forma que você olha para o mercado, como que você propõe proposta de atendimento por mercado, seja um produto ou um serviço, você vai ter problema. Porque essas pessoas, os filhos vão ser mais aware, né? Estão mais, fugindo da palavra em português, mais conscientes do que elas compram, de quem compram, né? E vão fazer essa avaliação para dentro da empresa. Sim. Isso não vai durar muito. A minha filha de 12 anos, a minha filha tem 20, tem uma filha que faz medicina, está 21 anos, ela tem muito claro como é que as coisas funcionam. A de 12, então, muito claro, ela sabe muito bem quem vota, não vai votar no futuro, que tipo de pessoa, de quem ela compra, quem não vai comprar. Ela sabe muito bem. Isso vai chegar para o consumo, né? Se as empresas não derem a cara para a empresa, com a cara de quem que é o cliente que ele vai vender, vai ter um problema. Porque você não consegue adivinhar o que é bom para essa população, que é majoritariamente negra, majoritariamente mulher negra, sim, principalmente,
se você não ter pessoas que pensam nisso dentro da empresa. Não adianta você ter um tipo de pessoa só, só homens brancos ou só mulheres brancas. Se o mercado maior são mulheres negras, você precisa ter essas mulheres negras dentro da sua modelo, dentro do seu modelo de decisão, de tomar decisão, para que ele reflete, né, o que a sociedade está demandando. Porque quem fizer isso é o que vai conquistar o cliente no futuro. Não tem mais nada, né? Sim. E outra coisa, né? Eu falo sempre que a gente fala de inovação, fala de ser capaz de resolver problema. Eu sempre olho para aquela mulher negra da favela, que pela construção que a gente conhece na sociedade acaba criando os filhos sozinho. Falo, isso sim é resiliência. Mulher negra na favela, com 3, 4 filhos, consegue sobreviver. Isso é resiliência. Isso é algo que a gente precisa levar para a empresa, né? Que às vezes a empresa aconteceu algo no mercado, o dólar caiu e a gente já desespera. Cara, olha para essa pessoa, você vai ver Sim. que a gente, como ser humano, a gente tem muito resiliência. A gente precisa levar essas pessoas para lá para dar mais resiliência para as empresas, um olhar mais humano para a empresa, né? E principalmente, cada um de nós, eu nasci num país diferente, uma cultura diferente, talvez uma religião diferente, uma educação formal diferente. Isso contribui muito. Então, quanto mais pessoas que vêm de lugares diferentes, educação diferente, famílias diferentes, quanto mais a gente conseguir colocar essas pessoas dentro, para não virar uma torre de Babel também, e conseguir conectá-las dentro de uma empresa, melhor vai ser a sua capacidade de trazer inovações para o mercado, trazer coisas diferentes para as pessoas. Sim. Acho que adianta você ter um nicho da sociedade, que é o que predominantemente tem, se você não está conseguindo atingir a maior parte desta sociedade, né? E uma coisa que eu falo muito é, não adianta você ter um trabalho na atração. A gente tem um trabalho importante interno, que é a forma como a gente conecta essas pessoas, e que elas se sintam pertencentes daquele ambiente. Porque senão, o primeiro índice que acontece é as pessoas se sentirem isoladas. Um ambiente que ela olha para cima, não se conecta, olha para o lado, vê que as pessoas não estão absorvendo, né? E aí tem um trabalho importante de integração. Né? E o mercado se engana, se acha que as pessoas têm escolha. Aí, né? Evoluiu bastante o poder de escolha das pessoas, mas tem muito mais para vir, né? Muito mais. As pessoas literalmente vão escolher a empresa ou a pessoa que lidera a empresa daquilo que elas vão comprar. Algumas pessoas já têm essa consciência, já conseguem enxergar isso, mas a maioria ainda não. A hora que essa maioria, com toda a tecnologia que está vindo, o celular já deu uma possibilidade para essa pessoa da favela, a pessoa que tem lá no interior, de lugares bem distantes, de ter acesso à informação. Né? E isso vai passar. A outra geração vai chegar um momento que todo mundo está consciente de tudo o que acontece no mundo. Tudo. Né? E aí, as empresas... Aí vem a história do Bob Marley. Aí você não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Sim. Por enquanto, você engana alguns em alguns momentos. Sim. Mas a história mostra que esse caminho, ele segue em frente. A vida acha o seu curso. Sim. Sim. E... eu queria muito, Kwame, que você desse aqui, acho que um recado para essa liderança, né? E aí a liderança dos nossos CEOs, a importância desse olhar, a importância de atuar. E para quem ainda está um pouco perdido, por onde começar a ter efetivamente uma mudança dentro das corporações? Fernanda, eu vou pedir licença para pegar uma coisa que sempre ando comigo aqui e que eu acho que é muito importante. Vou até colocar o óculos aqui. Acho que, cara, que impressionante você fazer essa pergunta ou me pedir para me colocar sobre isso, porque é algo que eu penso, que eu acredito muito, que eu trago sempre comigo. Né? Aqui, Fernanda... acho que é o recado que eu deixaria. Se você não tem certeza do seu caminho,
tenha pelo menos essa certeza. É preciso fazer, atuar, experimentar, testar. Quanto mais a gente testa, mais vai abrindo frentes não necessariamente conectadas. Um dia, magicamente, tudo faz sentido. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. E essa frase, eu não sei de quem que é. Eu vi num lugar, marquei no meu celular e eu sempre olho para ela. Assim como agora, nesse momento, você me falou, eu lembrei dela, eu trouxe aqui. Então, é esse recado que eu deixaria para jovens líderes ou para aqueles que estão assumindo uma posição. Né? Não tenha medo. Experimente. Teste. Né? É assim que a gente vai aprendendo, assim que vai melhorando. Momento, magicamente, tudo faz sentido, tudo se conecta. Não pare de se desenvolver. Não importa se você está numa posição como estagiário, como engenheiro, como gerente, como um presidente. Continue se desenvolvendo. O mundo, ele sempre traz oportunidades novas. Esteja conectado. E não esqueça das pessoas. O maior aprendizado está com as pessoas ao seu redor. Você precisaria de mais de 500 anos de vida para aprender com o que as pessoas ao seu redor já aprenderam. Então, está ali mais simples. Para que você vai levar 500 anos para aprender? A gente não tem nem 500 anos. Né? Então, aprenda com as pessoas ao seu redor. Seja paciente, não seja impulsivo. Controle o Hulk. Controle seu Hulk. De vez em quando ele vai sair, faz parte. Sim. Somos seres humanos, nas nossas potencialidades, nossas fragilidades. Somos seres humanos. Uma hora você vai falhar, vai sair. Mas como você falou há pouco, compartilhe seu Hulk com todo mundo. Fala, olha, tem esse Hulk aqui, você me ajuda com ele? A hora que ele sair, as pessoas já conhecem. Olha, passa a mãozinha na cabeça do Hulk que ele volta. Devagarzinho. Né? No Avengers, né? De novo, eu sou muito fã de filme de ficção, né? Não tem a moça lá que passa a mão no Hulk, que ele volta. Vai aquietando. Você vai criar isso no seu time, né? Quanto mais as pessoas te conhecerem, conhecer as suas vulnerabilidades, mais você vai conseguir deixar esse Hulk aqui dentro. Aqui. Com certeza. E não poderia terminar melhor, Kwame, com essa sua mensagem. Como eu comecei dizendo, eu me sinto privilegiada de ter você próximo a mim. Eu aprendo, a gente troca muito e você me conecta a várias outras pessoas. E o simbolismo de hoje, a gente está aqui gravando esse episódio, para mim, sem dúvida nenhuma conexão é por acaso. Então, te agradecer a disponibilidade, te agradecer pela abertura em compartilhar aqui no canal toda a sua trajetória. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, eu comecei o episódio dizendo que é um privilégio te ter por perto. Tenho certeza que vários vão querer se aproximar. Não sei se você quer disponibilizar seu LinkedIn para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais de você. Claro. Eu fico muito feliz em disponibilizar meu LinkedIn. Façam contatos, assim como a Fernanda fez. A gente criou essa amizade linda. Conheci essa pessoa maravilhosa que você é. E eu sempre estou disposto a conhecer muita gente, porque acho que isso traz uma perspectiva, abre perspectivas gigantescas para a nossa vida. Muito obrigado pelo convite. Realmente um prazer estar aqui. Te agradeço muito obrigada. E para você que esteve conosco até agora, eu te convido, deixa seu like, manda comentários. Sem dúvida nenhuma, esse episódio não só serve para você, como serve para familiares, amigos e até uma pitada de inimigo. Tem uns recados aqui que são bons. Compartilha. Obrigada.